Fala galera, tá começando aí mais um episódio do podcast BJJ Cria pra vocês. Hoje é um episódio super especial, primeiro porque a gente tá aqui em Abu Dhabi, então vai ser um episódio diferente, né? Cenário diferente e também uma proposta totalmente diferente, porque vamos discutir aí um tema mais central para vocês. Acredito que esse episódio hoje vai ser muito agregador para todo mundo que assistir e tiver a cabeça aberta também para entender o que a gente vai falar hoje. Eu acho que é um assunto muito importante, tanto para atleta, coach, para toda a comunidade do jiu-jitsu. Tenho a honra hoje de receber aqui o Vitor Freitas, meu amigo aí de trabalho, né, que faz um trabalho excelente, assim, excepcional para toda a comunidade do jiu-jitsu, desde iniciante, master, atleta, competidor, pessoal que trabalha assim em todas as áreas do jiu-jitsu. Então, obrigada, Vitor, por você ter aceito o convite, tá aí, a gente vai trocar bastante ideia hoje, vai ser bem produtivo e tô feliz por você estar aqui. Pô, também tô amarradão de estar aqui, bem feliz de ter recebido esse convite, debater um assunto que eu gosto bastante e bora lá, tô animado. E realmente, como você falou no início, tudo que a gente vai conversar aqui, quem for assistir precisa realmente estar com a cabeça aberta para poder entender como é que a mídia funciona no jiu-jitsu, a importância dela no jiu-jitsu. Então vamos embora lá. E Vitor, você está há mais tempo, né, na mídia, você está há muitos anos, né? Você já viu várias áreas, você já pegou diferentes fases, né, da mídia. Como que foi assim que você começou, né, com essa parte aí do jiu-jitsu? Como que isso entrou aí na sua vida primeiro? Tudo começou lá em 2011, 2010, 2011, quando a gente tinha acabado de retornar ao jiu-jitsu. 2009 foi um ano muito difícil pra gente, pessoalmente falando. Então a gente quis se dedicar ao jiu-jitsu para passar por essa fase ruim. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de pesquisar, sabe? Entender sobre tudo o que eu faço. E eu comecei a pesquisar muito sobre jiu-jitsu. Naquela época era Orkut, fórum. Era poucas informações, mas ali já tinha os atletas de destaque, que era o Rodolfo Vieira, Michael Lang, Bernardo Faria. Eu falei, caraca, existe um campeonato imenso fora do Brasil, que é o Mundial de Jiu-Jitsu. Falei, caraca, pô, que magnífico esse esporte. É muito além de só o tatame. Ele tem várias coisas. Eu fui descobrindo isso naquela época. E minha irmã, ela já tinha melhores resultados do que eu em competição. Então eu já estava com 17 para 18, então eu já estava buscando fazer algo que me encaminhasse para a vida. E como ela era faixa branca e tinha resultados, eu falei assim, caraca, preciso conseguir patrocínio para que minha irmã possa viajar, possa competir. E hoje muita gente conhece ela, que é a Brenda L, casada com o Márcio André, mas naquela época que ela era faixa branca, era um mundo totalmente irreconhecível pra gente, né? A gente tinha que descobrir as fases para como chegar lá. E quando foi que eu descobri o Mundial de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos, eu falei assim, pô, Brenda tem que ir lá competir no próximo ano. Falei, como que eu vou conseguir isso? Pô, tem que ter patrocínio. Aí foi aí que eu decidi criar um blog, toda a competição que Brenda ganhava, eu escrevi uma matéria que não era tão perfeita, não era no nível que é hoje, mas eu já tinha algo diferente além da medalha para mostrar, e foi assim que eu fui desenvolvendo minhas habilidades e tomei mais gosto ainda por poder entrevistar, falar com as pessoas, conversar, contar histórias. Aí conseguimos o patrocínio. Em 2011, Brenda já trocou de faixa. Em 2012 ela começou a ir pro Mundial, ganhou, e nessa fase eu falei, pô, vou ter que me dedicar a alguma coisa. Aí foi aí que eu escolhi a faculdade de jornalismo e dali comecei, passei pela Grace Mag, depois criei minha assessoria de imprensa, que é a Fight Tal Comunicação, até chegar no que é hoje, que é a VF Comunica. Pô, irado, assim, né? Então, de um desejo seu de ajudar a sua irmã, se tornou a sua profissão, né? Sim. E uma coisa, assim, bem legal, Vitor, do que você falou, é que você não estava esperando ninguém falar da Brenda. Você mesmo arranjou um jeito
de contar a história dela, né? Por ela mesma, né? De ter ali uma versão que você vai atrás, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Para os atletas, eu vejo que você também fala sempre isso, que o atleta ele não precisa esperar a mídia ir até ele, falar dele. Claro, isso é muito bom quando acontece, mas nem sempre todo atleta vai conseguir estar na mídia e ter, né, esse acesso. E, pô, tem a internet hoje, igual você falou assim, antes era Orkut, né? Quase todo mundo, quase todo atleta hoje tem um celular ali de fácil acesso, Instagram, tem as redes sociais, né, que ele pode usar. E qual que é a sua visão sobre isso? Assim, o que você acha? Quais são as armas que o atleta ele pode usar a favor dele sem esperar que tenha outra pessoa para fazer por ele, né? Hoje é um mundo menos difícil do que era antes, comparado à relação com oportunidades para o jiu-jitsu, mídia, tudo mais. Naquela época, tipo 10 anos atrás, 11 anos atrás, existia a Tatame e a Gracie Mega. Então você que está iniciando olhava para eles, era muito difícil chegar lá. Então, ao invés de desanimar ou reclamar, naquela época eu acho que eu não tinha nem tempo para reclamar, eu queria achar, sempre fui de tentar alcançar as minhas próprias oportunidades, criar as minhas próprias oportunidades. Então não tinha tempo para reclamar, eu queria estar no Mundial, eu tinha que dar um jeito de estar no Mundial. Queria que as pessoas conhecessem a minha irmã, eu tinha que dar um jeito de conhecer a minha irmã. Então a rede social ainda estava começando, a gente não se falava de você fazer um post e esse post pode chegar para milhares de pessoas do mundo inteiro conhecerem quem você é. Então a partir disso que a gente foi tendo as oportunidades, conseguimos patrocínio de uma loja de carros, de um supermercado, tudo muito pequeno e a gente fazia daquele jeito. Eu fazia daquele jeito porque eu também não tinha esse conhecimento, não tinha o YouTube, não tinha como você pesquisar. Mas eu sempre fui uma pessoa de sempre assim, eu vou criar minhas próprias oportunidades. Eu tenho que reclamar o menos possível de tudo e eu tenho que fazer as pessoas conhecerem o meu trabalho, que no caso era o dela, que eu trabalhava em prol dela, para ajudar ela. Então, até hoje, assim, eu sempre faço tudo por ela, mas esse sempre foi o objetivo. E quanto mais você trabalha, mais oportunidade você vai ter. Por conta desse trabalho que eu comecei com a Brenda, eu comecei a ter contato com várias faixas pretas daquela época, então eu com 17, 18, 19 anos eu já entrevistava Fernando Tererê, Michael Lang, Rodolfo Vieira. Eu não tinha vergonha, eu não esperava também ninguém vir me apresentar para o atleta. Eu ia lá, mandava mensagem no Facebook, estava começando, tinha muita vergonha, eu era muito tímido. Eu falei, pô, se eu for tímido, como que eu vou conseguir me conectar com essa pessoa? Então eu fui quebrando minhas próprias barreiras, eu fui capinando, né, abrindo um matagal sim, de oportunidades para chegar até lá. E o engraçado que foi que a entrevista com o Fernando Tererê, que foi um boom assim na minha carreira. Depois que eu fui o filme do Tererê, que eu lembrei que quem fez a primeira matéria dele, que ele retornou ao jiu-jitsu, que ele venceu o campeonato do México, fui eu. E eu nem acreditei que ele tinha me respondido na época, porque era muito assim, caraca, tipo, eu sou faixa branca indo pra azul e tô falando com um cara que é um dos maiores nomes do jiu-jitsu. E ele foi muito solícito naquela época, me respondeu. Aí eu fiz essa entrevista pro blog do BJJ Pix, que era o fotógrafo, aquele francês William, que de lá a Gracie Meg compartilhou no Twitter e a gente foi criando uma relação profissional até que eles me deram a oportunidade de estagiar lá para 2012, no meio do ano assim para frente, e foi ali que eu comecei minha jornada de me tornar repórter, jornalista, mas foi tudo aquilo, só para contextualizar a sua pergunta, eu criei as minhas próprias oportunidades. Se alguém não quisesse me dar entrevista, eu não ia lá comentar no Facebook, pô, você não quer me dar entrevista, você não quer falar comigo. Eu fui sempre pensando em fazer um trabalho melhor para que as pessoas reconhecessem o meu valor. E é sempre assim até hoje. Você vai ver eu quase nunca reclamando de alguma coisa. Eu reclamo assim, para que a mídia tenha mais valorização, que é uma coisa que merece pouca gente ver ainda nos dias de hoje. Quando o campeonato acaba, o nosso trabalho só começa. Com certeza. Então muita gente não sabe que o trabalho da mídia começa quando o campeonato acaba.
e no outro dia tem que estar lá cedo, cobrindo o campeonato, fazendo entrevista. Então é um trabalho gigante que é pouco visto assim pelas pessoas de modo geral. Um post no Instagram, um vídeo de 1 minuto, não é 1 minuto que você faz o vídeo de 1 minuto, são horas de captação, é horas de edição, é a construção, você tem que saber do que você está falando, você tem que saber como lidar com a história, como construir uma narrativa. Então é um trabalho que é importante, mas é pouco visto esse bastidor por trás da mídia. Tem todo esse glamour, né, de você ser repórter, ser criador de conteúdo, como é hoje, mas isso aqui é um trabalho também. Isso dá trabalho. E a gente não tá ali na beira do tatame brincando, não tá ali na beira do tatame só por hobby. É o meu trabalho, é o meu ganha-pão, da onde eu tenho as minhas próprias coisas, consigo cuidar da minha família, pagar minhas contas normal como um atleta que é profissional. A gente também é profissional e precisa ser enxergado assim por todos. A gente não é só uma pessoa que vai ali só participar do campeonato. Não, a gente é parte dessa indústria profissional. A mídia tem que ser enxergada assim, quem realmente trabalha de forma profissional. Então é assim que eu vejo hoje. Uhum. É muito importante você falar isso, né? Porque realmente, né, o nosso trabalho não acaba ali quando o pessoal vai embora no primeiro, no segundo dia, até encerrando o campeonato, seja de 1 dia, 2 dias, é igual o World Pro que a gente tem aqui, que são 10 dias de campeonato. O nosso trabalho ainda se estende por mais de 1 semana pós-campeonato, porque é bastante material, né, que a gente capta ao longo, né, do campeonato. E o que você falou, tem uma construção da história, né, por detrás. Então não é só assim um post avulso, né? Tem todo um cuidado, né, de você ver o que você quer passar, qual a imagem, né? O que você vai mostrar, o que acha importante. Sim, porque tem algumas pessoas que pensam que a mídia está sempre contra ela ou sempre para derrubar algo. Como você vê no futebol, na política. Está sempre contra Tá sempre, sempre contra atleta, pessoa, sempre contra uma organização. E não é de fato assim, o papel da mídia é uma construção da história, né? Se não tivesse a mídia, como que a gente ia saber quem eram os ídolos do jiu-jitsu? Como é que foi construído o primeiro campeonato de jiu-jitsu, aonde chegou? A gente não ia estar como a gente está aqui em Abu Dhabi. Como é que a gente ia saber quem venceu o primeiro World Pro se não tivesse a mídia? Então a mídia tem uma importância. E o atleta, organizações precisam entender como lidar com a mídia, saber como fazer mídia, como andar em conjunto. Você não precisa concordar 100% com o que a mídia fala, mas você tem que aprender a entender o que é também o papel da mídia, né? Construção, documentação, informação, são várias vertentes que tem na mídia, entendeu? Uhum. E como que funciona, no seu caso, assim, para você escrever uma matéria, seja de um atleta, uma academia, tudo é matéria, não é? Como que você faz assim essa seleção de não, isso aqui eu acho legal? Como que você acompanha? Qual que é o seu trabalho? Então, o jornalismo é a arte de contar histórias, né? Então são histórias que captam a atenção das pessoas. Então você vê, tem ali no campeonato, tem diversos atletas, mas um ali em específico tem uma história que merece ser contada, tem uma história que merece ser bem exposta. Então ali tem o fato que não pode ser mudado, que são os resultados normais. Fulano ganhou, o atleta A ganhou, o atleta B ganhou. Aquilo ali tudo é documentado, que você não pode mudar o fato. O que vem depois ali é construção de narrativa, é o que o público quer consumir. Também tem muito isso, às vezes as pessoas pensam, mas só sai disso, só sai tal atleta, só sai outro. Mas esse atleta está fazendo uma construção de imagem muito bem feita, que ele tem uma base de fãs enormes e os fãs querem consumir cada vez mais esse trabalho. E a mídia também ela precisa dessa audiência, precisa de atenção, porque aí vem os patrocinadores, vem as oportunidades. Não funciona somente, assim, você não faz só pelo prazer, você também tem que ganhar a sua grana com isso. É como os grandes jornais, como os grandes veículos de imprensa, eles têm patrocinadores, têm sessões ali de publicidade, e é assim que funciona. É verdade, em falar assim, publicidade, é muito importante para a gente, né, ter marcas que apoiam o nosso trabalho,
porque isso a gente consegue, né, financiar campeonatos que a gente cobre, tem muitos gastos, então assistente quando precisa, muitas das coisas a gente faz sozinho, né? Eu sei que você também, junto com a Milena, mas a gente ainda é pequeno, né? Do tamanho, assim, da proporção que o jiu-jitsu tem, a gente é muito pequeno, então para dar conta, assim, de fazer tudo, então a cada passo que a gente dá a mais, tem gastos a mais, então quer ir numa competição internacional ou quer contratar alguém aqui, quer fazer outra coisa, tem um gasto por trás. Então, as marcas que estão, que enxergam isso, né? E não é para ajudar, eu acho que é para a máquina girar. Então, não é que está fazendo caridade também, eu acho que está impulsionando. Está impulsionando. E a mídia é um portal que toda a comunidade ali, ela consegue entrar e estar por dentro ali do que está acontecendo. Então, você não vai ver só a equipe tal, o atleta X. Então, é um conjunto ali de atletas e que a marca ela consegue aparecer através desses conteúdos, né? Esse é um ponto muito legal de ser conversado, que você não pode esperar ninguém fazer o que está nas suas mãos, o poder que você tem de fazer. Se você ganhou um campeonato, você não posta nada. Aí você quer que a mídia ainda lembre que você ganhou e postou, sendo que acontece diversas histórias dentro de um campeonato, são diversos campeões. Então o ponto 1 é, não espere ninguém fazer o trabalho que tem que ser feito para você. Se autopromova, fale de você mesmo, venda a sua imagem, saiba atrair a atenção do seu público, olhe para o seu Instagram como uma ferramenta profissional e não tão pessoal. Você tem que saber balancear também. Você quer ser atleta profissional, quer atrair grandes marcas, a sua plataforma tem que oferecer isso. E não perder tempo. Por exemplo, a gente tem diversos exemplos de atletas que ganham o campeonato, passaram meses, ele foi postar meses depois que ganhou. Ou não posta também que ganhou. Então, a boa fase ela tem que ser aproveitada. Então, se você está ganhando, construa conteúdos para que aumente cada vez mais as suas vitórias. Não dependa da BJJ Cria, do VF Comunica vir até você te fazer uma entrevista. Faça você um vídeo bem feito, impulsione cada vez mais, porque quando a mídia dá essa oportunidade, se conecta com você, é bom para os dois lados. Para você, que está numa plataforma grande, e para a mídia entrevistar um atleta renomado, campeão dentro do esporte. Então imagine, se hoje eu sou campeão e construo um monte de conteúdo, eu vou dar entrevista para um grande veículo, várias pessoas vão passar a me conhecer, vão querer consumir mais sobre mim. Então já tem uma base de conteúdo muito grande que pode ser distribuída anos depois, meses depois. Então eu vejo que alguns atletas ainda cometem muito esse erro, eles esperam muito para alguém fazer algo por eles, sendo que hoje você tem muitas ferramentas para alavancar sua imagem sem depender de vencer um campeonato, que muita gente também precisa entender isso hoje. Quantos atletas a gente tem que não competem mais, mas que fazem um bom trabalho midiático e está toda hora sendo falado. E não só pela mídia, na boca dos fãs mesmo, nas conversas de academia. Você sempre vê um nome sendo muito mais falado que os outros nomes. É um trabalho bem feito que essa pessoa ou equipe está fazendo. Eu vejo assim. É verdade. E sobre o que você falou, né, do atleta também se divulgar, ele não deixar ficar na mão só de outras pessoas colocarem que ele venceu ou que foi para o campeonato X. Um exemplo assim que você pode também falar mais sobre de um atleta X que foi lutar e aí você vai lá, faz uma matéria com ele bacana, né? Impulsiona aquela vitória dele e tal, e aí esse post tem bastante alcance, as pessoas acabam conhecendo ele, vão seguir ele, mas aí no próprio Instagram dele não tem nada. E aí esse público que você voltou para ele não vai continuar. Ele não consegue reter. Ele não retém. Porque o atleta tem atleta que não aproveita a oportunidade que ele tem. Ele não vende aquilo que ele acabou de fazer. Quando eu vendo, não é só você vender e ganhar dinheiro, não, é mostrar para as pessoas, você aumentar cada vez mais o seu alcance. Então a mídia fez um conteúdo que você compartilha, interagem com as pessoas, interagem no próprio post.
Quantos posts a gente já fez? Tem exemplo que mandou collab, o atleta não aceitou, nem ele comenta. E ele não aproveita esse... Só coloca palminha. eu só coloco a palminha, então interage. Você tem que falar, né, alguma coisa, né? E é até interessante que aí a gente vai na conversa e falar de muitos atletas e por que eles se destacam. E as pessoas sempre pensam que é só por conta da mídia impulsionando o que ele faz, mas não é bem assim. Não é, e a gente tem alguns exemplos também de atletas, infelizmente não são muitos, né? Mas a gente tem alguns que produzem bastante conteúdos, que sabem dar uma boa entrevista, falar bem, se portar bem, chamar atenção ali por onde passa. Eles têm, assim, um jeito diferente de lidar com a mídia. E aí, o que a gente faz? Não é que a gente puxa sardinha para esse atleta que faz isso. Não, ele produz conteúdo que faz com que a gente... ele produz o conteúdo, a matéria, né? E a gente fala sobre o que ele já está fazendo. Sim, né? só... Por exemplo, o atleta ele vai lutar um campeonato, vamos supor, o World Pro. A gente está aqui produzindo conteúdo sobre o World Pro. E se o atleta ele fez um grande vídeo, fez um conteúdo maneiro, a gente vai impulsionar isso porque ele é uma estrela do evento. Então tem os atletas que precisam entender isso. Isso é quase uma mentoria aqui, né? Sim. Você vai vir lutar o World Pro, o que você postou há 5 dias atrás? Provavelmente ninguém postou nada, são poucos que postaram que está indo lutar, ou que se promoveram porque são os atuais campeões, ou que criaram algum tipo de conteúdo que mostre a importância dele estar indo viajar, a importância do campeonato para a carreira dele. Então a gente hoje conta no dedo das mãos assim os atletas que se destacam. A gente fala Tainan, Mica Galvão, Nicolas Meregali, Gordon Ryan, Gutenberg Pereira, Diogo Reis. Tem vários atletas que se destacam. Mike Mussumessi, Ana Rodrigues. Tem vários atletas que sabem aproveitar isso, né? E aí você escolhe qual atleta também você se identifica. O Nicolas Meregali tem uma personalidade. Gutenberg tem outra. O Gordon tem outra. Então muita gente gosta, muita gente não gosta. Mas que tenham cada vez mais atletas com personalidades diferentes. Porque se ficar na mesma construção, o mesmo tipo de postagem, o mesmo tipo de fala, você não alcança mais pessoas novas para o esporte. Então é bem legal você ser diferente, mostrar a sua personalidade. Por exemplo, até um exemplo legal de falar o Gutenberg. Ele não está lutando, vem de apresentações que não levaram ele até o topo e mesmo assim ele não está triste e deixando de postar conteúdo. Agora ele fez vários vlogs na Austrália. Está sempre de uma forma ou outra trazendo atenção para ele. Tem atleta que está ganhando o tempo todo que a gente não sabe nem o que ele está fazendo. Ele não posta, não fala nada, não se comunica. Então são essas atitudes, né? Você também é o atleta que direciona para onde ele quer que a carreira dele vá ou como as pessoas reconhecem ele. Isso não é a mídia que faz. É o atleta que faz. O atleta, ele que mostra como ele quer ser reconhecido. Não é a mídia que fala ou tem um caminho específico para você seguir, para você mostrar. É uma construção. Você vai dia a dia fazendo suas decisões para que as pessoas reconheçam quem você é. É verdade. E o que você acha também sobre os atletas aí da nova geração, né? Posso citar aí 2 exemplos, como a Sara Galvão e o Ícaro Moreno, que eles são... a Sara agora, né, vai entrar no adulto, já está competindo assim alguns, mas o Ícaro, né, uma criança, né, ainda, e eles produzem conteúdo, eles falam bem, se portam bem, promovem o campeonato que eles vão lutar, falam da competição, mostra bastidores, né? Você acha que essa nova geração aí é um caminho que está entendendo qual que é o jogo? Com certeza. Eles também é diferente também porque eles cresceram com a tecnologia Sim. a favor deles, né? Já tinha rede social, acredito que muitos dos atletas faixa preta e que ainda está na ativa, talvez eles pegaram os 2 termos, né? Os 2 tempos, que não era da rede social e agora então talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade. Mas como que você vê essa nova geração? Qual que você acha que é o futuro midiático deles? Assim? Cara, eles estão
entrando para a melhor fase que o jiu-jitsu já teve em termos de oportunidade. A Saura Galvão, por exemplo, ela já foi contratada pelo AJXC na faixa roxa para fazer uma luta e ganhou uma boa bolsa para fazer isso, mais o bônus de vitória, mais já toda a exposição que ela teve, e ela sabe aproveitar isso. Eu fiz até uma entrevista com ela e me chamou muito a atenção a forma com que ela sabe lidar com a mídia, a forma com que ela usa as palavras, coisas que eu nunca vi campeões mundiais na faixa preta fazer. Então você vê que ela já entende a importância, lógico, ela está cercada pelo André Galvão, que é o pai dela, Angélica, e o Galvão sempre foi um cara midiático, então ele passa, com certeza deve passar conselhos para ela, e ela manda muito bem, porque ela é bem natural, não é uma coisa forçada. É aquilo que a gente fala, você tem que ser natural. Se você escolher um personagem, manter um personagem é muito difícil, então é preciso saber o que você quer ser, né? Então eu vejo ela assim como muito natural, como ela lida com a mídia, como ela fala, e a percepção dela de entender que uma entrevista pode abrir muitas portas para ela. Não só ela lutando o tempo todo. Tu não precisa estar saindo na mão o tempo todo para ter oportunidade. Se você não valoriza hoje, ou não cuida da medalha de ouro, ou da boa performance que você teve, você deixa de ter mais oportunidades entre um evento ou outro. No AJXC mesmo, a gente viu poucos atletas promovendo o que o evento estava fazendo, ou pós-evento. Então, isso vai contando muito, porque a indústria do jiu-jitsu ainda não é como o MMA, como o futebol. Então, a gente precisa da união dos atletas, promovendo as suas próprias lutas, promovendo os eventos, para que tenham cada vez mais atenção, mais oportunidades, junto com o papel da mídia de impulsionar e contar, falar sobre o esporte. O Ícaro, cara, como que eu até esqueci a frase que se fala, não são os mais habilidosos que têm as melhores oportunidades, são os que se adaptam melhor, porque se você for, tem muito campeão lá do passado que não tem oportunidade como um cara que é campeão hoje. Por exemplo, ganhar um mundial não vai ter tantas oportunidades que as pessoas do passado tiveram, porque o campeão de hoje, o cara que sabe trabalhar a mídia, ele não precisa nem ganhar mais de um mundial. Com um mundial, ele já consegue criar várias oportunidades para a carreira dele. E o Ícaro é um moleque que manda muito bem. Ele já fala inglês perfeitamente, fala português. Ele vai para o mundial, que ele não pode lutar ao menos nos próximos 6 anos, talvez ele não lute, né? 5 anos mais ou menos, na faixa preta, né? Mas ele já faz um papel que eu vejo que atletas patrocinados não fazem pela marca como ele faz. Ele não vai lutar o mundial, mas ele está lá promovendo a marca, chamando a atenção. E estamos falando dele aqui, a mídia está falando, as pessoas estão falando dele. Então esse trabalho que ele faz é muito importante. Também tem aquelas irmãs Ashley e Mia Funegra, dos irmãos Mendes. Elas também fazem sempre um trabalho midiático diferente, que eu vejo. Sempre tem algo diferente no cabelo delas, é uma cor diferente para cada campeonato. Elas se expressam bem, fazem conteúdo o tempo todo. Eu não sei se é a Ashley ou a Mia, porque são muito parecidas, já vai lutar o Who's Number One. E ele tem apenas 17 anos de idade. Então você vê que as oportunidades estão chegando muito mais rápido para aqueles que estão trabalhando para elas. Então você acha que a Ashley, a Mia, a Sara, o Ícaro, e como eu estava falando, ela já vai ter oportunidade de lutar um evento profissional, que é o Who's Number One, muito cedo. E não é só porque ela é campeã, é pelo algo a mais que ela traz. Sim. Porque a organização está preferindo uma atleta que está começando a carreira do que às vezes uma campeã já com grandes títulos ali. O que está diferenciando elas? A construção midiática. Porque precisa enxergar o jiu-jitsu não como esporte, mas também como entretenimento. Para o atleta é esporte, ele quer ganhar. Mas para mim é entretenimento. Para o fã é entretenimento. Para a mídia é entretenimento. A gente precisa vender. As pessoas precisam consumir. E são as histórias, o que você faz, o que você posta. Então isso constrói as oportunidades que você vai ter. Sim, o jeito que você luta, você falou, né, das irmãs Funegas,
pelo estilo também delas, então elas entregam ali não só na luta, né, mas o estilo delas também. Eu acho que a Helena faz isso também muito bem, Sim. né? Ela tem um estilo assim característico todo dela, principalmente para lutar sem kimono, né? Que ela tem as roupas lá, Sempre chamam a atenção. chama muito atenção. E aí, lógico, junto ela é uma boa atleta, né? Ela tem também mídia, né? Tem sempre vídeos dela. Ela sabe se portar muito bem. Ela Sim. entendeu, né? Essa imagem, mas você olha de longe, assim, você já lembra, já sabe que é ela. E se tiver uma pessoa parecida, você vai lembrar, tá vestido igual a Helena. Então, é bem legal, assim, ver também que o atleta, ele pode chamar a atenção, Influenciar, né, para outras pessoas. Então, esse trabalho é muito importante, porque como eu sempre falo já há um tempo já, não é só como você ganha ou a forma como você ganha, mas é o que você faz com isso. Um exemplo disso é o Tainan Dalpra. Ele lutou europeu, fez aquela posição, na próxima semana ele já lançou um curso lá da passagem de guarda, que foi famosa e tudo mais. Então ele não perde oportunidades, ele aproveita todo momento bom da carreira dele. Então é isso que você tem que ter essa percepção. Eu preciso fazer igual o Tainan, preciso fazer igual o Nicolas, preciso ser Gordon Ryan. Não, você tem que escolher um caminho que você se sente bem e consiga atrair a atenção das pessoas. Então aqui a gente falou de 3 personalidades diferentes, né? Aí o fã que vai julgar qual ele quer seguir. Por exemplo, o Nicolas Meregali, que é um atleta que eu acompanho desde faixa azul. Ele sempre foi um cara muito confiante e sempre expressou isso também. Ou na forma de como ele fazia os movimentos antes da luta, a cara dele a fisionomia dele transparece que ele vai ganhar do cara, vai amassar. E agora na faixa preta ele faz esse trabalho de expressar mais o que ele pensa. Algumas pessoas concordam, outras detestam, mas ele tem 100% da atenção ali, 50%. Quer ver ele perder, 50%. Quer ver ele ganhar, e por conta disso ele está faturando muita grana para fazer apenas uma luta na noite ou 3 lutas na noite. Foi o caso do GP, agora ele tem a luta casada. Então ele é um campeão da nova geração que toda hora as pessoas falam sobre ele, a mídia fala sobre ele, alguém está compartilhando um conteúdo dele. E também tem o Tainan, que não é totalmente diferente a personalidade, mas que está todo mundo também falando dele, mesmo ele após perder o Mundial. Então você entende que não é a medalha que você ganha ou a medalha que você deixa de ganhar, mas como você constrói a sua imagem para as pessoas lembrarem de você. Então, é essa construção, esse pensamento que você deve ter a longo prazo, né? O que eu quero para minha carreira? Quero lutar o tempo inteiro ou quero ter oportunidade com apenas uma vitória ou um título grande? É sobre isso também. E não só a atleta, né? Até as academias que produzem mais conteúdos, né? Que mostram o seu dia a dia, mostram os atletas. Ela também recebe esse retorno. Com certeza, com certeza. Tudo que você faz que vai reter audiência, você vai ter um retorno financeiro com isso. Por que você acha que a televisão tem tantos patrocinadores? Porque tem muita gente assistindo aquilo ali. Então, se você quer ter mais alunos na sua academia, você tem que criar conteúdos com os seus alunos, como é que o jiu-jitsu mudou a vida. E não só competição. Eu acho que a nossa comunidade ela ainda pensa muito sobre você ter oportunidade só se você for um campeão. E não é bem assim. Você precisa trabalhar da maneira certa, criar oportunidades. Voltando, donos de academia podem criar conteúdos com atletas, com pessoas que mudaram de vida por causa do jiu-jitsu. Muita gente já conseguiu superar a depressão com o jiu-jitsu. São histórias, né? Quanto mais histórias, mais pessoas conectadas, mais oportunidades, mais praticantes, cada vez mais o esporte maior. Você falou também, né, do papel da mídia, dela. A gente está numa roda que precisa ser girada e cada um tem que fazer o seu papel, né? Mas
um trabalho afeta o outro. Então, o trabalho do atleta afeta a mídia, que afeta da academia, que afeta do evento. Vitor, qual você acha que seria um papel ideal de um atleta, né? Como ele se portaria? Ele tem um evento para ele lutar, um evento de lutas casadas. O que você acha que seria legal dele fazer, pensando assim como se fosse um passo a passo ali? Uma vez eu postei sobre isso nos meus stories, se eu fosse lutar o BJJ Stars, o que eu faria? Primeiro, eu faria uma live para conversar com as pessoas todos os dias. Não ficaria preso em só vender cupom, porque às vezes quando você cria o cupom, a pessoa fica só postando aquilo do cupom e acha que é só isso. Não, você tem que criar toda uma narrativa até para chegar na venda desse cupom. Contrataria alguém para me filmar todo dia, criava vlog da minha rotina até o dia do campeonato. Não estava muito preocupado em o que ia acontecer depois, ia vivendo cada momento para cada oportunidade que viesse até mim. Então você vai lutar um evento, constrói uma história até chegar o dia desse evento, mostra para o evento que você é um atleta que merece estar lá toda vez, ganhando ou perdendo, porque você agrega, você traz muito além da performance no tatame. Então é criar conteúdo, interagir com as pessoas, conceder entrevistas. É muito importante também você saber aproveitar essas oportunidades. Tem muitos atletas também que não gostam de dar entrevistas, né? Às vezes eu não entendo muito por que eles não gostam, se é uma forma de alavancar ainda mais o trabalho dele. Mas voltando lá no início, né? Você precisa aproveitar a plataforma para que mais pessoas conheçam você, mais oportunidades você tem para o seu trabalho. Mas se fosse isso, se eu fosse chamado, seria isso. Igual o Abu Dhabi aqui, né? Eu não falaria que eu viria lutar aqui só por causa da grana, mas sim por conta do que eles fazem pelo jiu-jitsu, o que eles conseguem construir de oportunidade não só para mim, que sou campeão, que sou atleta, mas para toda a comunidade. Quantos brasileiros vivem do jiu-jitsu aqui por conta do investimento que o Abu Dhabi faz no jiu-jitsu? Então que a gente também, como mídia, mostre cada vez mais esse papel de Abu Dhabi faz em prol do jiu-jitsu. Quantos campeões já passaram por aqui e tiveram a oportunidade de impulsionar ainda mais sua carreira por toda a estrutura e plataforma gigante que a Abu Dhabi proporciona para eles, né? Agora a gente está falando da 15ª edição do Abu Dhabi, investimento, faixa azul ganhando dinheiro. Então isso é realmente um jiu-jitsu profissional, né? Que cada vez mais os atletas entendam que quando ele vai conceder uma entrevista, quando ele vai lutar um campeonato, é uma plataforma. E levando para outros campeonatos que ainda não pagam em dinheiro, enxergue como uma oportunidade de alavancar sua carreira. Se você está lutando um campeonato que tem muita visualização, mesmo não pagando, aproveita isso. A IBJJF tem eventos que não pagam, mas você vai reclamar, não paga. Mas ela está te dando uma plataforma para mostrar o seu trabalho. Você ganha um campeonato ali, se você souber aproveitar a sua vitória, você vai ter oportunidade com patrocínio, seminário, aula privada. Então é tudo sobre como você aproveita. É assim que eu vejo. Sim, e por esse trabalho do atleta, o próprio evento ele depende, né, que tenha um sucesso que é promovido pelos atletas, principalmente pelos atletas. Então, se eu faço um evento, tanto seja de lutas casadas, como um campeonato aberto que você pode se inscrever, o evento ele precisa de um retorno também para que ele continue, que ele faça mais edições. Então, você citou aqui a Abu Dhabi, o World Pro. Cara, eles têm um cuidado com o atleta, assim, surpreendente, surreal. Eu acho que, com certeza, não só para o atleta, é para o público também. Então, quando você senta na plateia ali, que você assiste a luta, você vê assim, um jogo de luzes, tem apresentações, assim, hoje teve banda tocando lá, então é todo um cuidado assim, que eles têm com o atleta, com o público que vai assistir. Então, com certeza, não é só o dinheiro, tudo que eles proporcionam. Então, imagina quantas pessoas não começaram a treinar jiu-jitsu por conta disso. Então, por conta do investimento deles, veio bastante professor para cá
E aí bastante alunos aqui, bastante nativos, né, pessoas locais que não, talvez nunca conheceriam o jiu-jitsu, hoje praticam, na escola eles têm esse acesso. Então, o mercado do jiu-jitsu cresce, né? E aí você tem retorno de diversas formas. Então, se eu abro ali uma academia, tem meu horário comercial, é muito mais chance desse horário estar cheio, porque junta tudo, né? Então, aqui tem esse campeonato que aí a pessoa pratica jiu-jitsu por hobby, e aí uma fala para outra do que mudou o jiu-jitsu. É uma roda assim que tudo se conecta, né? Sim. Então, não é. Você precisa entender isso e saber usar da melhor forma, falar também do evento, ajudar também, assim, que eu falo ajudar a mídia, saber usar o espaço que você tem, às vezes é 15 minutos, é 10, é 2 minutos, mas aproveitar o momento que você tem ali, né? Você tá podendo falar. É porque muitas vezes a pessoa pensa assim, pô, eu tô falando para o Instagram. Não. Você está falando para um público, todo aquele número que segue o Instagram ali da mídia, você está falando para esse público. A oportunidade de vir, grandes oportunidades para você, patrocínio, tá ali nessa hora, como você se expõe, como você fala. E é a primeira vez que eu tô aqui em Abu Dhabi, e como a gente sempre na mídia vem debatendo, falando sobre entretenimento, hoje eu vi como eles estão entendendo isso e realmente fazendo entretenimento. Até chegar dentro do ginásio, o fã ele tem diversas atrações ali para ele aproveitar o campeonato. É realmente ele vai para curtir, sabe? Não é chegar lá e sentar e assistir. Tem várias barracas com coisas ali que o fã pode brincar, medir a potência do soco. Tem um jogo da velha maneiro, tipo acertar o dardo. Então, é realmente uma festa que eles fazem em prol do jiu-jitsu, né? Todo mundo sente a vontade de vir. Tem tipo um tatame com cage, que é a academia deles, a Adma, onde a galera pode treinar ali. Então, achei isso muito maneiro. É muito mais do que um campeonato. Então, para atrair mais pessoas, eu acredito que possa seguir nessa linha também. E é bem importante falar que, como mídia, eu nunca fui tão bem tratado como eu tô sendo aqui. Não é tratar da pessoa vir falar com você, mas é todo esse cuidado com a mídia que tem aqui, toda a importância de entender que a mídia é importante, né? Todo esse processo de entender que a mídia é importante. Então a gente tem ali uma mesa para a gente poder editar nosso material, tem uma câmera de segurança que fica em cima da mesa, vendo, cuidando de todo o nosso material. Tem cadeira ali para você sentar, tem uma internet. Que eles entendem, se a mídia está aqui produzindo cada vez mais, meu campeonato está chegando para mais pessoas. Os atletas eles estão ganhando um alcance simultâneo ali. Ele acaba de ganhar, a gente consegue postar, consegue produzir. Tem todo aquele. Eu fiz até uns stories falando, cara. Isso até parece uma coisa boba para as pessoas, mas para mim é muito importante. Eu fico muito feliz quando vou cobrir um evento e tem lá um crachá dizendo que você é mídia, com o seu nome. Eu acredito também que você goste de juntar isso. Eu tenho vários. Eu já fui cobrir o UFC. E no UFC deu, você tem toda essa credencial maneira. E é uma forma de você ativar o brand do campeonato, que a cordinha vem com o nome do campeonato, o ano do campeonato. Pô, me sinto muito feliz assim de estar tendo essa oportunidade de vivenciar o esporte como profissional mesmo, né? Então, para os atletas, esse tratamento é como se fosse jogadores de futebol, NBA, igual você vê, final da Libertadores, tem imagem dos atletas em vários pontos de ônibus. E aqui a gente vê isso, sobre jiu-jitsu. Tem diversos campeões estampados em pontos de ônibus, é bandeira até chegar ao campeonato. Aqui no hotel mesmo que a gente estava hospedado tinha banner dos atletas, então aqui eles são tratados como verdadeiras estrelas. Então que os atletas saibam aproveitar esse momento e não deixar a oportunidade passar, porque a gente sabe que muito atleta não liga para isso, né? Para ele tá mais em o momento dele, ele quer mais de ganhar, mas ele não entende que ele constrói oportunidades fazendo esse fora do tatame, né?
Então, você vê poucos atletas ainda fazendo esse trabalho. E não é nem um trabalho extra, eu acho que tem que estar ali no seu plano de ação, né? Você faz preparação física, você cuida da sua alimentação, você tem psicólogo, você tem preparador físico, você tem um coach, você tem um analista de desempenho, mas a parte midiática você não tem ninguém quem cuida para você, ou você não cuida, você não investe. Então é muito importante investir também na sua comunicação, saber falar melhor, se expressar melhor, criar conteúdos melhores. Isso tudo quando você fecha a conta te dá muito retorno também. É que hoje você tem que ter cuidado com tudo que você faz, né? Que não deixa as oportunidades passar, não deixa de fazer. Se você deixar para postar, você ganhou hoje, domingo. Se postar só quinta-feira, já passou, ninguém mais quer saber sobre isso. Na quinta-feira você já tem que estar construindo histórias do que você fez nesse campeonato de domingo. Tem umas coisas que me pegam assim que eu fico assim, cara, não acredito que o atleta postou isso. Foto oficial em breve. Como assim foto oficial em breve? Você não vai fazer um post oficial, o seu post é esse mesmo, você não vai esperar depois eu posto, você não tem que esperar esse delay. Enquanto você acabou de vencer, tem vários atletas que vão disputar, vão ganhar, e esses vão vir depois de você e sabem aproveitar o momento que você não sabe. Então não espere, poste, faça bastante vídeo, interaja com os fãs, abre live. Não deixe o tempo passar não, para depois você não se sentir frustrado com isso. Pô, deixei de fazer. A pior coisa é quando você fala assim, poderia ter feito isso. Isso é bem ruim. Eu acho assim que alguns atletas colocam esse foto em breve, foto oficial em breve. E às vezes nunca vem o post. Não, mas eu acho que é porque eles ficam esperando a foto oficial da CBJJ, ou sei lá, da federação que eles lutaram, né? Mas aí que tá, como a gente falou, eles estão sempre esperando para alguma coisa. Até chegar essa foto já passou muito tempo. Você falou, o post já é esse, então tá bom, não tem a foto? Pô, faz um vídeo e fala assim, pede pra alguém tirar foto da sua medalha. Aqui a medalha, aqui, olha. O Nicolas faz bastante isso, assim, ele acho que lembra assim de alguns campeonatos que ele lutou, ele sai assim, só faz um videozinho e aquilo já é um post. Sim, viraliza, as pessoas querem ver a gente está num mundo muito mais midiático, muito mais acelerado, então se você esperar muito para produzir, para fazer, você já perdeu essa oportunidade. Eu acredito que você ainda consegue falar, né, desse campeonato, mas não pode ser o primeiro post. Não pode, não. Tá bom que você fez uma sequência ali, ganhei, postei, aí o outro dia postei. Aí beleza, você postar durante a semana toda, até o mês se quiser, mas tem que ter os posts anteriores ali, rente a sua vitória, né, a sua performance no campeonato. Então, esse cuidado é bem importante. É sempre aproveitar o dia, né? Você acabou de ganhar, vai lutar o World Pro, ganhou, já faz os stories falando, menciona a mídia, coisa que muita gente esquece, né? Imagina, estamos cobrindo um campeonato que é 10 dias. São quantos campeões? Sei lá. O número que não passa nem na minha cabeça. Então, se você não aproveitar, não mostrar o seu trabalho, é bem provável que às vezes passe batido. Então, aproveita o momento. Dá um tag lá, manda collab, faz. Se movimente, não espere, né? Então, a gente vê até tem professor assim que manda muito bem. Um exemplo é o Márcio de Deus. Cara, ele faz um trabalho midiático muito bom e totalmente diferente de outros professores, né? Então você vê que ele já tem livro, ele soube aproveitar toda essa história que ele construiu. Então ele está monetizando agora com o livro, as palestras deles. E ele também tem ali um conteúdo que ele posta diariamente, motivacional. Ele já deu entrevista para vários canais evangélicos gigantes. Então, muito maneiro o trabalho que ele faz. Ele conseguiu reter audiência com esse estilo de comunicação. Então você vai descobrir, à medida que você vai fazendo, você vai conseguindo direcionar o que meu público gosta, o que eu gosto de fazer.
Então isso é muito legal também. E automaticamente ele também atrai olhares para a academia dele, para atletas dele, Sim. né? Então, a Gabi também é um grande exemplo aí dentro né, da academia do Márcio. Ela também tem um livro, né? Sim. E ela, eu percebo assim que ao passar do tempo, cada vez ela vai se mostrando mais, ela tá entendendo assim o jogo, né? Então, ela mostra coisas assim fora do jiu-jitsu, então as conquistas dela, que ela postou assim coisas assim, pô, que você nunca vai imaginar que atleta vive ou vivencia, que você olha assim, pô, ela teve a mesma dúvida que eu, então achei um post legal que ela fez, um carro ou a minha empresa. Pô, isso foi muito legal também. Ela tem ali pessoas direcionando ela agora. Ela melhorou muito. A Gabi postava pouco, falava pouco. Agora ela está entendendo a importância dela para a comunidade do jiu-jitsu e principalmente pro jiu-jitsu feminino. Ela é a maior atleta de todos os tempos. Ela já está no Hall da Fama. Ela vai quebrar muitos. Ela vai quebrar agora os próprios recordes, né? Então, que cada vez mais ela se mantenha ativa, fale mais, impulsione, direcione, né? Eu acredito hoje que a Gabi ela tem um poder de direcionar para onde vai o jiu-jitsu feminino, onde que seria legal, que pontos poderiam ser mudados para o jiu-jitsu feminino. Nada melhor que a 4 vezes campeã mundial falar sobre isso, o que ela pensa, né? Os atletas 6 vezes campeã mundial, se expressar mais, né? Falar mais, né? Então hoje o atleta também de kimono que chama muita atenção é o Nicolas, porque ele fala realmente, ele direciona para onde que ele acredita que o esporte pode ir. Mesmo que não aconteça, ele já gerou uma reflexão. As pessoas, pô, será que fazer uma mudança dessa seria legal? Então, os atletas, eles são as estrelas. Quando eles começam a entender isso, esse valor que eles têm, eles vão conseguir também impulsionar o esporte. Porque o esporte crescer precisa muito dos atletas. Então, o atleta ele consegue atrair mais fãs, ele consegue atrair mais visibilidade e até furar essa bolha, né? Espero que um dia o jiu-jitsu consiga furar essa bolha, né? De atletas que sejam conhecidos por pessoas que não pratiquem talvez jiu-jitsu, como já é no MMA, né? Eu tenho um amigo meu que ele é filmmaker, ele ama MMA e ele não conhece ninguém de jiu-jitsu. Eu falo assim, caraca, ele fala de MMA com uma naturalidade. E eu fui falar alguns nomes de jiu-jitsu, ele não conheço, nunca ouvi falar. Eu falei, caramba. E ele admira atletas, às vezes, com 3, 4 lutas de MMA só. Então falo que a gente consiga cada vez mais furar essa bolha, mas depende muito do trabalho que o atleta faz, né? É verdade. Eu tenho acompanhado um pouco mais assim do fisiculturismo, né? É bizarro mediaticamente falando. É bizarro, assim, e eles cresceram, acredito que não tem tanto tempo assim, né? Sim. Mas o que eu percebo é que todos os atletas, eu posso estar falando bobeira, né? Mas os atletas que eu acompanho, a maioria deles tem um canal no YouTube, eles mostram o dia a dia deles. Os atletas de jiu-jitsu ainda não têm canal no YouTube, muitos atletas ainda não têm canal no YouTube. Nada contra você também ter sua própria plataforma, mas eu acho que você tem que estar inserido nas principais redes sociais. E é bizarro como a comunidade do fisiculturismo é tão integrada, tão conectada com os atletas, porque tem atleta que eu já vi assim postar, pô, criei meu canal no YouTube, siga lá, tipo, em 2 dias os caras têm 15 mil. Então a comunidade compra muito a ideia. Então isso também passa, como eu falei, a comunidade do jiu-jitsu é uma construção. Ela precisa estar unida em prol de um propósito. Mas assim, o que eu acho mais legal que eles fazem, que acredito que seja o ponto forte dos fãs se conectarem com eles, é porque eles mostram os bastidores da... Que é legal também pra caramba, né? Entendeu? Então eu tenho uma competição. Pô, o que eu tomo de café da manhã? Como que foi o meu treino? O que eu fui fazer Alguns aqui? atletas acham que isso é bobeira, mas é legal. Muita gente... se identifica, Como a gente né? faz parte da mídia, tá inserido
no alto nível ali também, é mais fácil pra gente ter acesso, às vezes, fora das câmeras, com um atleta grande, renomado, né? Que às vezes a gente tem até uma amizade que passa Sim. essa barreira profissional e às vezes a gente conversa, por que você não faz isso aí? Será que, pô, gostariam de ver? Então eles também ficam muito assim, pô, você só vai saber se o público quer consumir se você começar a fazer. Eu vi até uns stories também do Márcio André, ele ama assistir fisiculturismo. Eu vi o Fabrício também, eles acompanhando agora, que eu acho que era o Dino, um brasileiro, contra o americano. O Ramon Dino contra o Cebuna. Então eu falei, caraca, pô, tinha que ser assim, tem que ser assim pro jiu-jitsu. Pessoas, caramba, hoje vai ter final de mundial, peso pena. Márcio André, Fabrício André vão fazer uma final. Pô, o Nathan Schwenk vai lutar. Pô, então, esse trabalho midiático é o que traz atenção, né? A gente precisa escutar mais assim. Pô, vou ver o Mika Galvão lutar, vou ver o Tainan. Por pessoas fora do jiu-jitsu. A gente precisa quebrar essa barreira, né? Os atletas precisam usar isso mais a favor deles, né? Criar conexões, tentar atingir pessoas diferentes. Seria legal se os atletas criassem tipo um dia de experiência com um atleta, por exemplo, um dia de experiência comigo, atrair pessoas, o Tainan fazer isso também. Então é bem legal, tem várias coisas que podem ser feitas, mas hoje eu acredito que o jiu-jitsu vive o seu melhor momento. São pequenas coisas para ajustar ali, para impulsionar cada vez mais. Porque se você para pensar 10 anos atrás, seria surreal imaginar que a gente estaria aqui em Abu Dhabi falando de jiu-jitsu, fazendo essa entrevista. Não tinha muito isso, né? Então você vê a projeção que o UFC tem, é um sonho ter isso pro jiu-jitsu também. Evento de luta casada todo final de semana. O atleta ele tem um schedule ali sabendo que ele pode lutar 4, 5 vezes no ano para fazer um bom dinheiro. Então acredito que essa safra vai ter uma boa oportunidade, mas a que tá vindo do Icaro, Danielzinho, outras pequenas, a Dariel, ela vai pegar o melhor tempo do jiu-jitsu, cara. Às vezes vai fazer uma luta aí e ganhar, sei lá, 6, 7 dígitos aí. É uma coisa hoje que a gente tá falando, parece surreal, pô, nunca, mas, pô, tem atleta que já ganha 200 mil, 3 lutas numa noite. Era surreal pensar isso há 10 anos atrás, então que eles ganhem cada vez mais, entendendo que quanto mais os atletas vão ganhando, mais o esporte vai ficando profissional, melhor vai ficando mediaticamente, melhor vai ficando para as pessoas. Então, a galera tem que entender que a evolução tem que chegar cada vez mais rápido para que todo mundo tenha essas oportunidades. É verdade. Você falou, né, da premiação de 200 mil reais. O Eric, ele chegou a comentar que ele ganhou muita visibilidade no BJJ Stars depois que ele foi campeão ali absoluto. Ele falou, cara, foi algo surreal, assim, pra mim, dele lidar ali, ver as redes sociais dele bombando, então, por um campeonato, então, imagina, assim, quantas oportunidades para ele também saíram dali, né? Sim. Lógico, ele foi o grande campeão da noite. Ele foi o grande campeão e aproveitou as oportunidades, com certeza, né? Então, se você é campeão e não aproveita, você não sente esse poder de decisão, as oportunidades que você pode escolher. Que já teve outros campeonatos que ele não teve essa exposição. Talvez até por uma decisão dele de não conceder entrevista, de não postar. Mas quando ele ganhou o GP, ele aproveitou, porque ele ganhou de uma galera dura, teve uma boa performance, ele postou mais. O Eric era um atleta que postava muito pouco, então ele concedeu entrevista. Fiz uma entrevista com ele e não sabia que ele falava tão bem. Aí eu até depois falei com ele, Eric, eu não sabia que você falava assim, né? Aí, pô, vou tentar postar mais. E ele tá fazendo do jeito dele. Como eu digo, cada um tem que seguir aquilo que ele se sente à vontade. Sim, Então... Até porque vai continuar, né? Imagina, você cria um personagem... E não consegue manter, Você não vai conseguir manter. Você não vai, você vai fazer por uma semana. Ele tem uma característica muito legal, que é a fé dele em Deus, a religião. Acho que acredito que ele possa usar isso ainda mais para falar como ele lida com isso. Sobre a fé entre vencer e perder. Como fica isso para um atleta que tem fé em Deus,
Lidar com os adversários, como é que ele lida com a derrota? Será que ele fica chateadão? Como é que é? Então são coisas que são narrativas que ele poderia trazer também, que eu acredito que prenda a atenção. Quanto mais atletas de personalidades diferentes a gente tiver, mais a gente cresce, mais oportunidades. Então, cada vez mais nossos campeões aí se movimente e não fique parado. É verdade. E a gente, assim, como mídia, a gente também enfrenta algumas barreiras, assim, né? Como o jiu-jitsu, ele tá crescendo. Então, ele está ganhando novas proporções. Então, eu acredito que cada hora as federações também estão vendo, né? Que o nosso trabalho está vinculado com o deles, né? Que a gente também ajuda, nós somos amigos, né? Das federações, dos atletas, das academias. Precisam entender que a gente está no mesmo propósito, né? Eu sempre falo isso. Meu propósito é ajudar o esporte a crescer. Então, que a gente cada vez mais tenha oportunidades para desenvolver o nosso trabalho. Olhem também para a mídia com mais importância, sabe? Fazer, cara, é importante ter ele aqui, é importante ter a mídia falando sobre isso, né? Então, oferecer que essas oportunidades para a gente também é bem legal, porque a mídia, ela tem um papel fundamental no esporte. Se não tiver lá para ninguém para noticiar, ninguém para fotografar, ou ninguém para filmar, como que vai saber que o atleta ganhou? O evento ainda sozinho em si não tem essa força, sabe? Ele necessita de outras vertentes, até para falar com públicos diferentes. E o público que segue o evento é um, que segue a mídia é totalmente de outro. Enquanto mais público você atinge, é melhor pro seu evento, né? Então precisam ver essa questão com mais importância, que é importante. Não é só que a mídia tenha... A mídia tem a sua obrigação, claro, mas ela também tem a outra parte, né? Tem ali, você vai no evento, você tem que noticiar, você tem que falar, você tem que construir, mas para fazer a outra parte, o além, precisa de investimento também. Porque, se vocês não sabem, uma câmera é muito caro, passa dos 20 mil reais, uma lente passa dos 15 mil reais. E eu não estou mentindo não, posso provar aí para vocês, é só olhar no Google e você vê o equipamento que a gente usa é de última geração. Então a gente também investe muito e merece colher os frutos disso, né? Para o produto final existe todo esse trabalho de construção, investimento. Eu mesmo invisto muito material, é uma coisa que eu gosto. Invisto em curso, mentoria, para cada vez ser um profissional melhor e oferecer um serviço melhor para o jiu-jitsu. E, consequentemente, com isso eu também quero ter as oportunidades que o trabalho pode oferecer, assim que eu vejo também. E assim, uma coisa que a gente também não pode deixar de falar, né, dos apoiadores, né, da mídia. A gente tem um patrocinador em comum, Sim, que é a sim. Seda College. O Thiago é uma pessoa sensacional, que Cara, é importantíssimo demais. ele tem uma visão totalmente diferente, né? Ele é um grande empresário e ele se apaixonou pelo jiu-jitsu. Tem aí a Seda College, né, que é a escola de inglês, e ele entende a importância do jiu-jitsu e ele enxerga lá na frente, né? Aonde tudo isso vai se tornar com investimento. Então, acredito por isso que ele apoia o nosso trabalho, né? Patrocinador da BJJ Cria, do VEV Comunica, apoia também diversos atletas, né? Academias. Sim. E isso é muito importante para o nosso trabalho ter essa continuidade, né? Porque muitas vezes a gente cobre eventos, mas sem ter sem ter a estrutura ali financeira para a gente poder se deslocar, tá ali, mas mesmo assim a gente faz, né, nossas correrias e muita vai. gente então... sempre pensa que a mídia ela tá ganhando por tudo. É. E não é assim não. Não é. Muita coisa eu faço porque eu amo fazer. Muita coisa eu faço porque eu gosto e porque eu quero. Não é que eu tô recebendo uma grana por aquilo, né? Muitas pessoas falam, só sai se pagar. Vai lá no meu Instagram e vê os últimos posts que eu fiz. Pergunta às pessoas se alguém pagou pra sair lá.
Então, são muitas coisas que as pessoas têm uma percepção e criam uma verdade que elas querem criar, né? Então, você tem o seu trabalho, mas tem ali a publicidade, é um investimento e é um trabalho digno, é um trabalho sério e você merece ganhar por isso. Claro. Não deve se olhar para uma pessoa e falar assim, é porque ela faz a mídia, ela não tem o que pagar o trabalho da Karine para fazer um vídeo porque eu sou campeão. Então, se a gente for pensar assim, o campeão ele não merece ganhar pelo seminário dele, porque ele já é campeão, ele já ganhou a premiação, não. Todo trabalho digno ele merece ser recompensado. É assim que eu vejo. Se você trabalha honestamente, sem querer derrubar ninguém, sem querer passar por cima de ninguém, você merece ser valorizado por isso. E não é um erro, entendeu? Não é uma coisa errada. Você merece viver tudo aquilo do suor do seu trabalho. Desfrutar mesmo, né? Porque todo trabalho ele te gera oportunidades. Os atletas, os professores, os donos de academia, assim, com a mídia também. É verdade, Vitor. E qual você acha, assim, que são coisas, assim, que incomodam, né, dos atletas com o tratamento, assim, com a mídia? Às vezes eles não sabem abordar ou faz, assim, uma crítica sem conhecer, né, a história, sem saber realmente o que acontece. Então, quais você acha que são os perfis? Às vezes assim, é mais para eles não entenderem como funciona ou ficarem chateados por um post. Eu tive um caso de um atleta que ele mandou uma mensagem assim um tom bem forte para mim, porque eu postei uma foto dele com o adversário derrubando ele e ele ficou chateado por isso. Mas eu expliquei que aquilo ali não mudaria nada na carreira dele, era apenas promovendo a participação de outro atleta. São pequenas coisas assim que às vezes você pensa, cara, como que ele ficou tão chateado com isso, sabe? Mas aí eu expliquei para ele como funcionava e você tá num mundo onde você vai ganhar, você vai perder. Você vai ter uma foto sua derrubando alguém vai ter uma foto derrubando você. Então são pequenas coisas assim, mas eu acho que é mais quando alguém critica sem conhecer, sem chegar e te perguntar, sem chegar e falar, mas aí também não ligo muito para crítica, não tem frase assim que eu gosto de mencionar, né? Nem todo elogio é céu e nem toda crítica é inferno. Então você tem que seguir o seu caminho. Pessoas vão gostar do seu trabalho, pessoas não vão gostar, mas o mais importante é você saber que você está fazendo aquilo com amor, você está fazendo aquilo com prazer e o propósito final de ajudar a impulsionar o esporte. É assim que eu penso. Lógico que tem críticas que são construtivas, você vai ouvir aquilo para melhorar o seu trabalho, mas tem críticas de quem ninguém nunca construiu nada e quer opinar no que você deve ou não fazer. Então, eu sempre aprendi a balancear, né? O que eu tenho que ouvir e o que não tenho que ouvir, mas sempre seguindo no propósito final. Então, não deixo nem o elogio, nem a crítica me atrapalhar. Para você, assim, o que tu acha que mais incomoda? Eu também acho que eu acredito que agora eu estou lidando melhor, porque a internet ali, se você fica se apegando realmente ao comentário, como você falou, até elogios e críticas, né? Você não pode deixar isso nem subir na sua cabeça e nem te jogar muito para baixo. Então, eu paro e olho assim, o que essa pessoa está falando é verdade? Se então eu tenho que melhorar, e se não eu tenho que deixar para lá e seguir meu caminho, como você falou, né? Mas assim, acho que o que mais me incomoda é o jeito que fala, entendeu? Então, você pode falar uma verdade, mas se você já partir assim para arrogância, para querer desmerecer o trabalho da pessoa, porque eu acho que aí isso me deixa chateada, porque às vezes eu tô, sei lá, num campeonato, igual aqui, são 10 dias de campeonato. A gente fica esgotado, porque a gente chega lá no começo e vai embora no final. Onde começa o trabalho. Então, às vezes, assim, eu bato o olho e vejo, assim, alguma coisa, sei lá, ofendendo, né? Chega a ofender. Então, isso me deixa chateado. Eu falei, caramba, eu tô 10 dias quase sem dormir
e a pessoa tem coragem de mandar isso. Então, isso me Que deixa sempre chateada, vai ser mas... muito mais fácil ser pedra do que ser vidraça, né? Sim. Então você falar sem conhecer, sem entender, é muito mais fácil de você chegar e querer entender. Não que ninguém possa chegar em você e conversar, pô, é isso, isso e isso. Mas saiba chegar também, né? Saiba conversar. Porque se às vezes você vai tratar alguém com arrogância, você vai receber uma arrogância de volta e não tem conversa naquilo ali. Então é saber chegar, saber tratar, né? Saber como falar. Então, como falar é muito importante. Como você vai passar sua mensagem, né? É verdade. Porque não é querer você impor nada, né? Assim, em diversas esferas da vida, diversas ocasiões, tem pessoas que às vezes querem impor, mas que uma conversa poderia ser melhor. Então você já cria aquele atrito, já tipo, afasta uma conversa, então é ruim. Então é sempre bom saber chegar, né? Falar. Eu acho assim, a gente não é dono da verdade. Então, se eu não sou dona da verdade, eu sei que essa pessoa que está falando também isso pra mim, ela também não é. Então, o que eu faço, assim, eu tento ter a cabeça mais aberta possível, como eu falei, de olhar e falar, não, o que essa pessoa falou tem razão, então eu vou melhorar. Então, eu acho que talvez eu nunca recebi, assim, crítica muito pesadona, assim, mas são essas coisas, assim, o jeito que fala me deixa chateada, mas também depois eu dou um apagão e falo, vou seguir aqui. Tipo assim, se você me tratar com respeito, eu vou te tratar com respeito. Agora, se você passar a linha do respeito comigo, eu também vou passar com você também, porque estamos lá trabalhando, estamos fazendo as coisas, e a pessoa falar uma coisa que ela não sabe, entendeu? Então, sempre tem que haver o respeito. A gente está sempre conversando com vários professores, eles também às vezes falam, pô, achei legal isso, também não achei, mas sabem falar, sabem conversar, porque o trabalho é árduo, ainda não temos uma equipe gigante nos auxiliando, então é uma pessoa fazendo algumas outras funções. Hoje, para mim, já muda um pouquinho, eu tenho uma equipe comigo, tenho funcionários que trabalham comigo, que formam a minha equipe além da Milena, mas é uma construção a longo prazo, né? Então eu vejo assim, tudo você tem que saber. Pô, se fosse comigo, e a pessoa falando do meu trabalho dessa forma, ou da forma que eu dou aula, ou da forma da academia, será que eu ficaria chateado? Então é você também se colocar no lugar do outro, né? Saber como falar, né? Então é assim que eu vejo, mas na maioria eu nunca tive problemas assim com atletas, sabe? É mais às vezes o fã ali que fica chateado, mas com o atleta sempre foi uma resenha, porque eu já faço isso há muito tempo também. Então a galera que tá lutando hoje de faixa preta, eu vi faixa azul, eu vi faixa amarela. Não é que eu tô também ficando velho não, galera, é que eu comecei muito novo também. Então eu fico amarradão de ver os atletas que eu vi começar construindo as oportunidades deles, a carreira. Por exemplo, o Isaac eu vi ele começar junto lá com o Márcio André. Então eu vi diversos outros atletas. A gente está vendo o Ícaro começar. Então quando o Ícaro for faixa preta, quanto de material que a gente não tem dele, quanto de conteúdo a gente tem dele. Então eu fico amarradão de ver esse crescimento do esporte. Eu amo jiu-jitsu. Realmente faço isso por amor, é o meu propósito de vida, sabe? Foi Deus que me disse que eu ia seguir esse caminho, então eu vejo que é Ele que me guarda, me cuida. Eu também sou muito apegado a Deus, então tudo eu consagro. As oportunidades que eu tenho não é só por causa da força do meu braço ou da minha inteligência, mas é o que Deus provém para mim e o que Ele acredita que é melhor para mim. Então eu amo o que eu faço. Lógico que às vezes tem aquela frase, né? Faça o que você ama e você nunca terá que trabalhar. Isso aí é uma mentira, cara. Quando você faz o que você gosta, ou quando você é dono do próprio negócio, você tem que trabalhar 10 vezes mais. Eu acho que o que muda só é que você não vê muito o passar das coisas, né? Eu tenho bastante gente, às vezes, que chega em mim e fala assim, pô, mas a Abdiquíria cresceu muito rápido. Eu acho que não é que cresceu rápido, eu acho que
eu coloquei muito trabalho, né? Então, são noites mal dormidas, eu fui intensa também no trabalho, então acho que, como você falou, quando a gente faz o que a gente ama, a gente coloca toda a nossa intensidade, mas que não quer dizer que a gente não trabalhe. Sim. A gente trabalha dobrado e a gente não mede esforço se é domingo, se é feriado, se tem aniversário de alguém da família ou não, a gente coloca tudo de si e por isso que tem resultados, né? Então, a gente falou das críticas, mas a gente também recebe um carinho enorme também. Muito legal quando eu recebo uma mensagem por conta de um vídeo que eu fiz e mudou a oportunidade que a pessoa tinha, chegou mais oportunidades para ela, que ela seguia um conselho que eu falei em uma entrevista, em live, e também, fico amarradão, que às vezes até me surpreende, sabe? Essa questão. Eu fui parado aqui algumas vezes para tirar foto e isso para mim, tipo, eu falo, caraca, que a sensação maneira, mas tipo assim, também, né? Mas você fica pensando, caraca, é surreal essa parada, né? A pessoa que vê você às vezes só pela tela quer ter um contato ali com você, ficou amarradão com esse carinho que eu recebo, das pessoas verem a importância do nosso trabalho. É muito bom, não que você queira, não tô falando que a gente quer ser elogiado toda hora, mas é maneiro também ter o seu trabalho reconhecido, né? Você fala, caraca, fiz um trabalho que ajudou de alguma forma alguém. Então fico muito feliz nisso também, porque dedico o meu tempo, a minha vida para isso. Às vezes durmo quando o dia está amanhecendo para poder produzir. Estamos num fuso horário absurdo de Abu Dhabi, as pessoas estão acordando, a gente está indo dormir. A gente está acordando, eles estão indo dormir. Então, são assim, essas fases mais difíceis do trabalho que a gente escolheu, mas de modo geral é tudo legal. Eu gosto muito de viver o meu trabalho, a vida que eu vivo. Eu tô amarradão, grato a tudo. Isso só impulsiona mesmo, acho que dá uma motivação a Pra mais caramba. ali. Você vê, assim, desde criança a adultos, assim, o pessoal que trabalha, né, na organização fala, acompanhei lá, vi isso daqui, vi isso Caraca, daqui. eu vi que você postou, caraca, não sei o É quê. muito legal, porque é um feedback ali que a gente recebe, né? Sim. Que o nosso trabalho está dando certo. Então, são nessas pessoas que eu procuro me apegar, são nesse tipo de comentários, né? Construtivo. Às vezes tem pessoa que chega, não, acho legal isso daqui, você pode fazer assim, desse jeito. Então, isso tudo agrega, né? A comunidade também mostrando a nossa importância, que a gente tem na vida deles, né? Porque eles são as verdadeiras estrelas, né? Sim. Eles que a gente promove. A gente só ajuda a impulsionar o que eles fazem. Então, o atleta ganhou, a gente transforma aquela vitória dele numa grande conquista para que atinja cada vez mais pessoas. Tudo se conecta, né? E, Vitor, como você imagina assim, o jiu-jitsu daqui a 10 anos? Cara, Consegue... daqui a 10 anos, espero que tenha mais coletivas de imprensa antes dos eventos. Penso que a mídia tenha mais oportunidade de crescer, mais oportunidade de trabalho, mais campeonatos, para que a gente possa ir em mais eventos de super lutas. Se transforme realmente numa grande indústria, onde tenha diversas vertentes, né? E seja realmente um entretenimento. Então, quero ver o esporte cada vez maior e que pessoas realmente tenham a oportunidade de mudar suas vidas através do jiu-jitsu. Porque se antes as pessoas torciam o nariz e falavam, você não pode fazer dinheiro com o jiu-jitsu. O que será que essas pessoas pensam agora? E não é só o lutador que pode fazer dinheiro no jiu-jitsu, são várias outras oportunidades que tem se você buscar elas. Então, fico muito feliz de ver onde está chegando, mas imagina um jiu-jitsu bem maior, a gente lotar um Maracanã para assistir uma luta, um evento, ou ter de campeonatos gigantes espalhados ao redor do mundo, você poder viajar ao mundo para conhecer novas culturas. Então, com jiu-jitsu, desculpa, então assim que eu penso, jiu-jitsu cada vez maior. Eu espero aí que a gente vivencie realmente tudo isso, porque
Acredito que não seja um sonho, eu estar cada vez mais próximo de se tornar uma realidade. Sim. E a gente está pegando assim, essa etapa vai pegar, né? Se Deus quiser, tá lá, com certeza, tá lá. Com certeza. Vitor, muito obrigada aí por ter aceito o convite, a gente ter batido esse papo. Eu acredito que a gente vai fazer mais vezes também. Vamos aí. Quero também que a galera fale, né? Dê o feedback também para eles, talvez se ficou algum assunto aqui que a gente não entrou, que a Ou gente não tenha detalhou essa conversa muito, depois. Se vocês ficaram com alguma dúvida, manda aí nos comentários. E, Karine, muito obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite, estar aqui compartilhando e falando de um assunto que eu amo, que é jiu-jitsu. Obrigado, galera, que está sempre mandando mensagem para mim lá, sempre apoiando o meu trabalho. Eu aprecio muito isso, é muito importante. É como eu falo, é uma injeção de ânimo para você continuar. Às vezes estou cansado, falo, cara, estou muito cansado. Não vou fazer nada hoje. Aí eu vejo uma mensagem aqui que já me dá uma motivação de continuar criando, pensando, tendo criatividade. Então eu fico muito feliz, muito obrigado pelo apoio, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade. Show, hein? Fechou. Valeu, Vitão.